Salve família, eu sou a Cherry Easy, sejam bem-vindos ao meu canal. Você sabe qual que é a ligação entre a dança limbo Check the state of the world we live in, can't you see it's a e os navios negreiros? Se você não sabe, fica aqui nesse vídeo que eu vou te explicar. Curte, comenta, compartilha e salve para mais informações da cultura dancehall. Quando a gente pensa na dança limbo, principalmente dentro da cultura dancehall, da cultura sound system em si, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquela pessoa que está com roupa larga, dançando e quando bate o grave, ela desce e raspa no chão. Basicamente é isso. Ou até mesmo naquela dancinha da cordinha que lá dos anos 90 que o pessoal fazia a rodo. Mas e se eu te disser que o limbo não é só uma dança? Se eu te disser que ela é uma memória, ela é uma travessia, é um corpo que está contando uma história de uma transição através do Atlântico. Hoje eu vou te contar um pouco sobre o surgimento dessa dança do limbo e também do contexto dessa palavra, certo? Da conotação dela, da etimologia dela, vamos dizer assim. E também o seu surgimento e toda a carga histórica que ela carrega. Então, começando assim, de uma forma bem específica, o que é o limbo? O limbo, ele é uma dança que consiste das pessoas passarem por debaixo de uma cordinha ou até mesmo de uma barra na horizontal e que surgiu lá nas Ilhas Caribenhas, especificamente em Trinidad e Tobago, certo? E que conforme as pessoas iam dançando e passando por essa linha ou essa barra, eles iam descendo. Então, que precisava ter uma flexibilidade e até mesmo uma habilidade e cada vez mais próximo do chão. Mas além dessa habilidade física, também tem uma questão de você estar conectado com a música que está tocando ali e com as pessoas ao seu redor. Então tem muito dessa conexão social, o que acaba transformando o limbo numa dança social, não só uma dança de curtição, de bagunça e de mostrar o quão flexível você é. O limbo em si, a palavra limbo em si, vai ter duas possibilidades de significado. Uma pensando numa questão religiosa e a outra pensando na etimologia da palavra em latim, certo? Então a gente vai trazer aí essas duas visões. Uma das origens que a gente vai falar aqui é dessa questão mais religiosa. E aí a gente vai ter duas vertentes dentro dessa vertente, ok? Dentro dessa possibilidade. Uma delas é da questão religiosa cristã eurocentrada, que aí vai ser dessa questão de estar entre o céu e o inferno, certo? Que aí tá ali no meio termo, o limbo ele vai ser onde vai ser decidido se você foi bom o suficiente ou se você foi mal o suficiente. Então vai ser onde vai decidir se você vai pro paraíso ou não. E a outra versão vem de matrizes africanas, de religiões de matrizes africanas, onde limbo vai ser um derivado da palavra legba. Eu tenho quase certeza que eu falei errado, mas tudo bem. Que vai ser parecido com Exu, que aí também é uma divindade iorubá que representa a encruzilhada, que representa o caminho, certo? E também essa transição dos dois mundos. Se pensando na dança, já pensando nesse contexto religioso, também era feito em momentos póstumos. Então, pensando em funerais ali, principalmente no Haiti, essas são duas possibilidades dentro da possibilidade religiosa. A outra possibilidade é o literal do latim, que limbo significa borda ou até mesmo limite. Então fica nessa parte do limbo ser esse limite, ser essa borda, ser essa fronteira. Independente da origem exata, lembrando que essas são possibilidades que eu trouxe, ok? Do significado da palavra limbo, da etimologia do limbo. Tá, Cherry, você falou, mas eu ainda não consegui entender o que a minha dança do limbo tem a ver com navios negreiros. Existe uma leitura muito forte, até mesmo sensível, que conecta o limbo, essa dança de estar se abaixando e tudo mais, com essa travessia dos navios negreiros pelo Atlântico, ok? Pensando que as pessoas, quando eram trazidas de África, elas ficavam em locais muito apertados e muitas vezes curvadas, quase que tipo uma deitada em cima da outra ou curvada em cima da outra sem espaço nenhum.
E alguns pesquisadores e artistas, pesquisadores dessa cultura, até mesmo da dança em si, vinculam o limbo como uma memória corporal de pessoas descendentes africanos que tem essa memória do corpo desse espaço, certo? Dessa experiência ruim. Quase na mesma vibe de quando fala assim, corpos negros não nadam porque tem medo do mar, por ter muitos de nós lá embaixo. Basicamente, essa mesma memória que teria o corpo em questão do limbo e esse espaço. Lembrando também que essa visão, essa questão da memória corporal e tudo mais, não é algo que é uma verdade absoluta e tudo mais. Mas dentro das minhas pesquisas da cultura dancehall e até mesmo de algumas danças que o pessoal faz aqui no Sound System de São Paulo, aparece esse contexto. Eu vou deixar aqui de referência para vocês, até mesmo uma sugestão de leitura. Dancehall from Slave Ship to Ghetto. Basicamente dancehall do navio negreiro para o gueto. É da escritora Sonja, ela é uma grande pesquisadora da cultura dancehall em si. E infelizmente esse texto vai estar só em inglês. Então, se você tiver paciência de ir traduzindo parte por parte, recomendo bastante, tá bom? Pensando no limbo dessa forma, muda muita coisa. Porque a gente já tá falando de um corpo resistente, um corpo que tá trazendo resistência, um corpo que tá trazendo uma história, um corpo que tá celebrando a vida que ele está tendo naquele momento, ok? Ele está sendo sobrevivente. E quando a gente pensa nessa dança também, principalmente ali no Caribe, quando a gente puxa pra Jamaica, pessoas que estão ali protestando, até mesmo resistindo ao caos da vida, até mesmo sobre as coisas que estão acontecendo ali no país deles, eles encontram o Sound System como um espaço de expressão cultural e até mesmo para colocar essa memória corporal para fora. E o limbo, ele começa a aparecer dentro desse contexto da Jamaica, dentro do Sound System, como uma cultura popular, assim como o mento, assim como o ska, certo? Então ele vai estando ali dentro, o calypso também, como o calypso, e vai estando ali dentro como uma movimentação, uma dança popular de rua, de festas, de comemoração e de comunidade, que nem eu falei lá no começo. É uma dança social, é uma dança de comunicação com a música e com as pessoas. E quando a gente vai trazendo para esse ponto de ser uma dança social, uma dança de conexão com as pessoas ao redor, saindo dessa questão ritualística, dessa parte póstuma, certo? De pensar que a pessoa partiu e que tá fazendo essa transição do plano terreno para o espiritual, mas vindo para uma questão de entretenimento e de festa. Aqui no Brasil não tem um registro específico de quando trouxeram essa dança. O mais próximo que a gente tem, assim, é ali nos anos 90, que a gente vai ter a dança da cordinha, certo? Que vem no Axé Music, se eu não me engano é Quel Chan. Que vai ser com a dança da cordinha e o pessoal passando por baixo. Só que aí já não é mais nessa posição do tronco pra frente, certo? No caso do tronco apontado pro céu, vai ser de uma forma mais livre das pessoas estarem passando. E que foi levada também ali pro Sound System, certo? Conforme as pessoas foram curtindo, saindo um pouquinho do reggae em si e indo pra essa transição para o dancehall. Então, como tem essa conexão com a música que a gente já trouxe também, que eu já trouxe, falei várias vezes aqui no vídeo, tocar esse grave e ele automaticamente faz com outros instrumentos que faz descer. Seja rebolando, fazendo um whine, ele faz você descer, ele faz o seu corpo fazer essa movimentação, certo? Ele vai fazer um drop, vamos dizer assim. Literalmente é isso, quando dá o drop da música, o seu corpo quer descer. E também virou uma questão muito assim, de uma marca, de um registro muito forte do jovem regueiro aqui no Brasil, aqui em São Paulo, que você vai ver ele nas características que eu falei anteriormente, com a roupa larga arrastando no chão. E se vocês perceberem, quando também
uma outra questão é que quando vai chegando aqui no Brasil, ele vai passando por outras camadas também. Que aí vai, como a maioria dos sound system não estão ali nos bairros de boy, estão na onde? Na periferia, tá na quebrada, tá na comunidade, estão em locais periféricos, onde os corpos continuam resistindo. E muitos dos limbeiros, assim, que eu conheço, pelo menos, são dessas realidades periféricas. Então, assim, é algo que vai ganhando novas camadas, sabe? Conforme vai passando o tempo. E quando vocês verem algum limbeiro agora no Sound System, não pense que é só o quão baixo ele consegue ir, ou o quão flexível ele é, ou como que aquele tornozelo consegue aguentar tudo aquilo, mas sim de como aquele corpo está atravessando alguma situação. Não só como tá trazendo uma experiência de vidas anteriores, ou até mesmo contando uma memória corporal, mas sim de como ele tá resistindo à situação que ele vive naquele momento. E talvez o limbo em si pode ser um pouquinho disso, sabe? De ser um lembrete que, independente das condições, independente de como tá a situação ao redor, a gente consegue resistir. Então a dança sempre vai muito além de ser só uma dança. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais conteúdo, ou até que eu me aprofunde um pouquinho mais sobre a cultura do Sound System, especificamente sobre o limbo, deixa aqui nos comentários. Lembrando, novamente, não sou a rainha absoluta do saber. Aceito informações se vocês quiserem trocar. Se você quiser ter mais aulas ou entender um pouquinho mais sobre a cultura Sound System, eu tenho um curso que é sobre um valor super acessível, um valor solidário, vamos dizer assim, que é um valor social que é de R$10. E aí eu tenho um conteúdo falando sobre o surgimento da cultura Sound System, como ele é linkado desde o seu surgimento até a dança. E é isso, nos vemos na próxima, até mais!